Falar sobre Far Cry hoje em dia é algo complicado. Não porque a franquia seja pequena ou pouco conhecida, mas justamente pelo contrário. A gente sabe exatamente onde essa franquia foi parar. Far Cry virou aquele tipo de série que começou com uma identidade forte, cheia de personalidade, mas que ao longo dos anos foi se perdendo, virando um loop de fórmulas recicladas, vilões caricatos e um mundo aberto que parece sempre igual, só mudando o endereço. Tendo isso em mente, recentemente eu comecei a jogar Far Cry 4 de novo. E cara, revisitar Far Cry 4 bate de uma forma diferente, porque quando você olha para onde Far Cry tá hoje em dia e compara com o que a Ubisoft entregava naquela época, você percebe o tamanho da queda. Far Cry 4 não só tinha alma, ele tinha visão, tinha um propósito narrativo, tinha sutileza, coisa que, convenhamos, a franquia já não tem faz um bom tempo. E é justamente por isso que voltar para esse jogo agora foi tão marcante para mim, porque revisitar Kyrat depois de todos esses anos me lembrou de quando Far Cry ainda era um jogo emocionante. Então, hoje eu quero falar sobre essa experiência, sobre o que Far Cry 4 representa pra mim, sobre como esse jogo conseguiu ficar melhor com o tempo, mesmo com a franquia andando pro lado contrário. E mano, é curioso como alguns jogos ficam na nossa cabeça, mas quando você revisita, percebe que eles estavam guardando muito mais do que você lembrava. E Far Cry 4, esse aqui sempre teve um espaço especial pra mim. Não só porque é o meu favorito da franquia, mas porque revisitar ele me fez enxergar um peso na história que antes eu simplesmente não tinha maturidade suficiente pra perceber. Voltar pra Kyrat foi como revisitar um lugar que eu jurava conhecer. Aquelas montanhas, as cores vibrantes, o cheiro de pólvora que parece impregnado no ar, tudo me lembrou porque esse jogo tinha me marcado tanto. Só que hoje, olhando de novo, eu percebi que a história bate muito mais forte. E eu vou ser sincero, eu não esperava por isso. Prometi pra minha mãe que levaria as cinzas dela pra lá. Foi seu último desejo. Com quem estou falando? Hã? O filho que voltou para espalhar as cinzas da mãe ou o louco que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha? Você é o AJ Gali, né? Obrigada por nos ajudar. Todos aqui agradecem. Não eu. Espere. Badra. Agora ela é a Tarum Matara. Pecados contra os deuses só podem ser apagados com sangue. A purificação é necessária para seguir em frente, irmão. Eventualmente Tarum Matara compreenderá isso. E você? Sua mãe sabia exatamente o que aconteceria quando você aparecesse aqui em Kyrat. O filho de Mohan Ghale voltando à sua terra natal, destruída pela guerra. Pudesse lembrar como era antes, AJ. Sua mãe e eu, você no colo dela. Ai, aqueles eram bons tempos. Ela nunca foi tão feliz, e eu diria o mesmo por mim. Tínhamos tantos planos, não só para nossa pequena família, mas para Kyrat. Nem sempre foi assim. Sinto falta daquele tempo. Ai, mas é tarde demais. Eu tentei mesmo, mas este lugar é destruidor. Tente não deixar que te arrastem junto, AJ. Suave não te mandou de volta para aqui. Quando espalhar aquelas cinzas, qualquer conexão que você tenha com essa vida anterior deixará de existir. E o que acontece depois? Às vezes tenho a impressão de que já fiz tudo isso antes, em outra vida. Alguma coisa? Sabe onde me encontro? Filho de um... Me perdoe. O cara morreu! Far Cry 4 não é só o Far Cry do Pagan Min. É um jogo sobre ciclos, sobre guerra sem fim, sobre como você, AJ Gali, não é o herói,
Você é só mais uma peça de um tabuleiro que existe muito antes de você chegar ali. É quase impossível falar sobre Far Cry 4 sem citar o seu antecessor, que foi Far Cry 3, que foi um jogo que fez muita história e também é um jogo que é considerado muito melhor. Muita gente considera que Far Cry 3 é o melhor sem discussão nenhuma, que nenhum Far Cry sucessor a esse foi tão bom quanto o terceiro game da franquia. Mas, cara, muita gente diz que Far Cry 3 é melhor porque tem o Vaz, que é um vilão incrível. E sim, Far Cry 3 fez história e o Vaz é um vilão lendário. Mas, enfim, esse vídeo aqui não é sobre comparar qual é melhor, se é Far Cry 3 ou é Far Cry 4. Porque enquanto Far Cry 3 fala sobre transformação, sobre um cara comum virando algo monstruoso para salvar os seus amigos, Far Cry 4 fala sobre inevitabilidade, sobre nascer dentro de um conflito que você não escolheu e simplesmente ser tragado por ele. Jason Brody vira um monstro e AJ Gali vira uma ferramenta. E essa diferença narrativa é gigantesca. Far Cry 4 tem mais sutileza, mais camadas. Ele não precisa te gritar lições, ele deixa você sentir. Se você olha assim por cima, a história de Far Cry 4 parece ser extremamente simples e não parece ser muito aprofundada. Mas a real é que a história real ela é contada através de documentos, cartas que você encontra espalhadas pelo cenário, pelo mapa, e são fragmentos de história que te mostram que é muito mais profundo do que você imagina. Cara, AJ chega até Kyrat para realizar o desejo de morte da mãe dele, que é basicamente levar suas cinzas de volta para Kyrat, junto com o Lakshmana. O jogo não te explica quem é Lakshmana, e basicamente Lakshmana é a filha que Pagamin teve com Ishwari Gali, que é a mãe do AJ Gali e a meia-irmã de AJ. E cara, o jogo não te explica isso de começo, ele deixa isso aberto porque essa é uma história que você encontra através de documentos e cartas espalhadas pelo mapa. E é por isso que talvez ela não tenha um impacto tão grande quanto você não acha essas cartas e você não lê. Porque, cara, se você lê essas cartas, você acaba descobrindo que a mãe do AJ traiu o Mohan Gali, que era o pai do AJ, com o Pagamin, e eles tiveram uma filha. E essa filha foi morta pelo próprio Mohan Gali quando ele descobriu a traição de Ishwari. Só disso, só de você ver isso, o cara teve coragem de matar a filha porque descobriu uma traição. E olha que o Mohan Gali é considerado basicamente um herói pro Caminho Dourado, que são considerados os mocinhos do jogo. E quando você entende isso, você começa a duvidar um pouco da história do jogo. Você começa a duvidar de quem é o verdadeiro vilão dessa história. E conforme você vai jogando, isso vai ficando mais claro. E quando a AJ começa a trabalhar junto com o Caminho Dourado, começa a ajudar o Caminho Dourado, ele se torna basicamente a ponta da lança. Ele é usado ali para todas as operações. E cada lugar que você liberta, cada posto avançado, cada decisão entre Amita e Sabal, tudo te empurra para um lado que você percebe tarde demais que você não tem controle. A Amita te usa, o Sabal te usa, o Caminho Dourado inteiro te vê como um símbolo, não como uma pessoa. Isso é o mais genial de Far Cry 4. Não importa o que você faça, você vai decepcionar alguém. E o pior, vai fortalecer um lado que no fim é tão ruim quanto o outro. A guerra em Kyrat não tem vencedores, ela simplesmente só muda de uniforme. E rejogando agora, com outra cabeça, com mais maturidade, eu percebi o quanto isso é forte. O jogo nunca te coloca como herói, ele te coloca como consequência. E assim como todo outro Far Cry, o principal destaque do jogo é sempre o vilão, não é nem o protagonista. Pagan não é um tirano estiloso, ele é alguém que entende o ciclo. Ele sabe a podridão cultural e a política de Kyrat, e sabe exatamente como manipular tudo ao redor dele. Ele é calmo, sarcástico, imprevisível, mas ao mesmo tempo ele nunca mente pra você. O Caminho Dourado mente, a Resistência manipula, o único que sempre fala exatamente o que pensa é o Pagamin. Ele é 100% sincero com você o tempo todo. Ele não aponta uma arma para sua cabeça ou te ameaça diretamente.
E cara, revisitar o jogo hoje me fez valorizar muito mais esse nuance. Pagan não é louco, ele é o único que entende que Kyrat não tem salvação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção revisitando Far Cry 4 é como os 3 personagens centrais, que são o Pagamin, a Mita e o Sabal, representam visões completamente diferentes de Kyrat. E como cada um deles tenta moldar o AJ para os seus próprios interesses. Pagamin é a ordem violenta e estável, e ele é o tipo de vilão que rouba a cena mesmo quando não está presente. Ele tem estilo, humor ácido e principalmente clareza. Ele sabe exatamente o que Kyrat é. Um país quebrado por tradições, guerras internas e uma resistência que não é tão heróica. E o mais irônico é que o Pagan pode ser cruel, mas é o único que não tenta te manipular com uma causa altruísta. O Pagamin é um cara que enxerga mais o protagonista, o AJ, como um herdeiro do que uma arma, diferente da Mita e do Sabal, que basicamente usam o AJ como uma arma para conseguir o que eles querem. A Mita representa a visão progressista radical, o rompimento com tradições culturais e religiosas de Kyrat. Ela quer modernizar o país, derrubar o sistema feudal, industrializar, militarizar e não se importa com o preço. Para ela, AJ é a chave para legitimar essa revolução. Só que, revisitando o jogo, você começa a perceber o quanto ela é autoritária. Sobre o discurso de liberdade, ela constrói outra forma de opressão. Ela fala sobre futuro, mas ignora completamente o presente e sacrifica qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, para chegar lá. O Sabal já representa o completo oposto da Mita. Ele não quer um Kyrat novo, ele quer um Kyrat velho, o Kyrat religioso, hierárquico, rígido, e ele acredita que o país só pode sobreviver se continuar seguindo suas tradições espirituais, mesmo que essas tradições prendam o povo ao sofrimento. O Sabal usa a religião como ferramenta política. Ele usa AJ como um símbolo sagrado, alguém que precisa manter o legado dos Gali. E enquanto a Mita quer sacrificar o presente pelo futuro, Sabal sacrifica o futuro pelo passado. E aí você se pergunta onde o AJ se encaixa nisso tudo. E revisitando o jogo isso fica muito mais claro. O AJ não pertence a nenhum desses 3 mundos, mas todos eles querem que ele pertença. Todos tentam moldar você conforme seus interesses. Pagan com sua visão fria e pragmática, a Mita com sua obsessão pelo futuro e Sabal com seu apego religioso. No fim, você percebe que nenhum deles é realmente melhor para Kyrat. Eles são apenas 3 lados diferentes de um mesmo ciclo de poder e destruição. E meus amigos, é aí que Far Cry 4 brilha. Você não está lutando pela escolha certa, você está apenas escolhendo qual tipo de tirania vai substituir a anterior. Uma das coisas que mais brilham quando você volta para o jogo é o cenário. Kyrat não parece um mapa de mundo aberto, parece um território vivo, cheio de história, de lendas, de religiosidade e de tradições. A mistura entre montanhas gigantes, templos, vilas precárias e aquela constante sensação de instabilidade política cria uma imersão única. O clima, os animais, a verticalidade, tudo contribui para a sensação de que você está num país real, lidando com problemas reais. O jogo também acertou muito nas mecânicas. A gente tem o Wing Switch, a gente tem o gancho que foi introduzido no Far Cry 4, a gente tem o elefante como um meio de transporte e até mesmo um meio para liberar postos avançados sem gastar uma bala, e o combate mais frenético que o 3. Tudo isso ainda funciona absurdamente bem. A liberdade de abordagem nesse jogo é melhor do que em muitos jogos atuais. Você pode invadir um posto avançado soltando um elefante, explodindo tudo com C4, atravessando pelo alto com um gancho, ou simplesmente chegando de Wing Switch como se fosse uma missão suicida. E ao rejogar isso tudo, continua extremamente divertido. O loop de gameplay é fluido, rápido e viciante. Quando eu joguei pela primeira vez, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu acho que era papo de 15 para 16 anos. Eu ainda não tinha tanta maturidade assim. E cara, o momento que mais me marcou quando eu joguei pela primeira vez, que foi um momento que ficou comigo pra sempre, que toda vez que toca essa música eu lembro desse momento de Far Cry, e aí eu simplesmente viajo. Inclusive essa foi a ideia de fazer esse vídeo aqui, foi pra girar em torno desse momento, mas eu queria também comentar um pouquinho sobre a experiência que eu tô tendo com esse jogo. O momento que mais me marcou foi lá pertinho do final, quando a gente invade a última fortaleza, a gente mata todos os soldados ali do Pagamin, a gente derruba
derruba a estátua do Pagamin e deixa ele puto, e aí que o jogo brilha. Aí chega um momento em que você pensa que vai ter mais ação ainda, que você vai chegar até o castelo do Pagamin no topo da montanha, matando geral e destruindo tudo, e aquela pegada frenética que o Far Cry tem, e aí nada acontece. O jogo simplesmente te dá um carro e vai. Você começa a subir a montanha, não tem nada pra te impedir, não tem explosões, é só silêncio, e aí começa a tocar uma música que me marcou muito. Essa música é The River. Eu queria deixar um trecho da música nesse vídeo aqui, mas eu tô tendo muito problema com monetização. Nesse momento que começa a tocar essa música, é impossível não sentir o peso da jornada. Ali você percebe que tudo aquilo, todas as decisões, toda a guerra, tudo foi em vão. Você só tá alimentando mais um novo ciclo. Esse momento resume tudo que Far Cry 4 tenta te dizer, que você não venceu. Você apenas substituiu alguém. Revisitar Far Cry 4 me fez perceber que esse jogo sempre foi muito maior do que a galera costuma lembrar. Ele não é só um Far Cry com um mapa bonito e um vilão estiloso. Ele é um comentário sobre guerra, sobre tradições, sobre ser ousado, sobre lutar por causas que você não entende. E talvez seja por isso que ele sempre foi o meu favorito. Hoje, mais do que nunca, eu entendo por quê.